Ana vivia com um peso que só quem já experimentou a dor da espera conhece. O tempo passava, e o filho que tanto sonhava não chegava. O silêncio do seu ventre parecia ecoar o silêncio do próprio Deus. Para qualquer outra mulher, talvez fosse apenas uma frustração, mas, para Ana, era uma ferida aberta, porque, naquela época, ser mãe era mais do que um desejo pessoal. Era um símbolo de bênção, de continuidade, de identidade. Sem filhos, ela era vista como alguém esquecida, deixada de lado, alguém que, para os olhos da sociedade, não tinha futuro. E para piorar, ela não enfrentava essa dor sozinha. Na casa onde morava, havia outra mulher, Penina. Ela, sim, tinha filhos. E fazia questão de lembrar Ana disso todos os dias. Suas palavras eram afiadas como espadas. Seus olhares, cheios de desprezo. Não bastava ter filhos, ela precisava fazer Ana se sentir menor, humilhada, derrotada. Ano após ano, a mesma cena se repetia. Enquanto Penina ostentava sua fertilidade, Ana chorava em silêncio. Mas havia um detalhe que fazia toda a diferença. O marido de Ana, Eucana, a amava profundamente. Mesmo sem filhos, ele não a via como uma mulher incompleta. Ele a valorizava e tentava consolá-la, mesmo sem entender a profundidade do que ela sentia. Mas algumas dores não podem ser consoladas com palavras. Algumas dores precisam ser derramadas aos pés de Deus. E foi exatamente isso que Ana fez. Em um dia de festa, enquanto todos comiam e bebiam, ela se levantou e foi até o templo. Lá, ela não segurou suas emoções. Chorou, soluçou, despejou seu coração diante do Senhor. Suas palavras eram tão profundas e doloridas que nem conseguiam ser ditas em voz alta. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. E foi nesse momento que o sacerdote Eli a viu. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Para ele, Ana parecia apenas mais uma pessoa embriagada. Mas quando ele a confrontou, Ana respondeu com sinceridade: "Não estou embriagada, meu senhor. Estou derramando minha alma diante de Deus." E ali, naquele instante, algo mudou. Eli olhou para Ana com outros olhos e disse: "Vá em paz. Que o Deus de Israel conceda o pedido que você fez." E a vida de Ana nunca mais foi a mesma. No tempo certo, Deus respondeu sua oração, e ela engravidou. O menino nasceu, e ela o chamou de Samuel, que significa pedido ao Senhor. Mas a história não termina aí. Ana não se esqueceu da promessa que havia feito. Quando Samuel já estava crescido o suficiente para se separar dela, ela voltou ao templo e o entregou para ser criado no serviço do Senhor. Imagine só como foi esse momento. O filho que ela esperou por anos, o filho que ela sonhou, por quem chorou e orou, agora estava sendo entregue. Não porque ela foi forçada, mas porque ela entendeu que Samuel nunca foi apenas dela. Ele sempre pertenceu a Deus. E Deus honrou essa atitude. Samuel se tornou um dos maiores profetas da história. Um homem que ouviu a voz de Deus desde pequeno e que foi usado para transformar uma nação inteira. A história de Ana nos ensina que a espera dói, mas nunca é em vão. Deus ouve cada oração, vê cada lágrima e conhece os desejos mais profundos do nosso coração. Talvez você esteja esperando por algo, talvez tenha orado por anos sem resposta. Mas lembre-se, o silêncio de Deus não significa um não. Significa que Ele está preparando algo maior. Confie, continue orando, continue crendo. Se essa história falou ao seu coração, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Deus ainda responde orações.